Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora um curso completo aí de matemática básica e nessa primeira aula aqui nós daremos atenção às duas primeiras operações que nós aprendemos, que são as operações aí de adição e subtração. Beleza? Esse curso completo de matemática básica que nós veremos aqui, gente, ele tem a finalidade aí de ajudar você a recapitular tudo aquilo que você aprendeu no ensino fundamental para que você consiga fazer uma boa preparação aí, pensando na escola do ensino médio, também no ensino fundamental, pensando no Enem, vestibulares, concursos públicos e até na universidade. Beleza? Então desejo a vocês todos aí um excelente curso, boas aulas, anotem tudo, tá? Tudo isso fará diferença aí no seu aprendizado. Beleza? Desejo a vocês todos aí, tá, gente? Uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, a primeira operação que nós veremos é a operação de adição. E nós temos aqui o seguinte, ó. Operação de adição entre números, primeiramente, pessoal, entre números inteiros. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, eu irei adicionar esses dois números que estão aqui, ou seja, o número 3.875, vou somar com o número 763. Tudo bem? Vamos passar o traço aqui, nós queremos fazer então a adição desses dois números. O importante aqui, pessoal, é que o alinhamento aconteça aqui da direita para a esquerda. Assim nós teremos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai. Tudo bem? Olha só, o 5 com 3, ou seja, 5 mais 3, nós vamos ter o 8. 7 mais 6, isso aqui dá 13. Então, vamos colocar o 1 lá em cima e o 3 aqui. Agora, 8 mais 7 dá 15, com mais 1, 16. Vamos colocar o 1 lá e o 6 aqui. E 1 mais 3, nós vamos ter o 4. Ou seja, pessoal, o resultado dessa adição aqui será 4.638. Ok? Então, pessoal, para o cálculo da adição, é importante que você faça o alinhamento desses dois números da direita para a esquerda. Tudo bem? Assim, pessoal, nós teremos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai. Tudo bem? Vamos ver agora como é que funciona a adição entre dois números decimais, aqueles números que envolvem a vírgula. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, operação de adição entre dois números decimais. Primeiramente, vamos ver aqui duas notas importantes em relação aos números decimais. A primeira diz o seguinte: zeros no final, olha só, no final da escrita decimal não alteram o valor do número representado. Ferreto, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, olha só, o número 1,2. Ele é um número decimal e se eu adicionar, por exemplo, um zero logo após o 2 aqui, nós vamos ter 1,20. E quando nós adicionarmos zero no final dessa escrita decimal, ou seja, após a vírgula, o resultado do número, pessoal, ele não é alterado. Ou seja, esse número 1,2 é a mesma coisa que esse número 1,20, que também, por exemplo, é a mesma coisa que esse número aqui, ó. Tudo bem? Agora, em relação à segunda nota, olha só. Compare números decimais, começando pela parte inteira, depois compare os décimos, centésimos, milésimos, etc. Por exemplo, o número 32,346. Comparado, por exemplo, ao número 32,35. Olha só, em relação a esses dois números, claro que eles não são números iguais, mas o que acontece? Qual deles é o maior? Olha só, comparando primeiramente a parte inteira dos dois números, ela é igual. Comparando agora os décimos, aqui nós temos o 3 e aqui nós temos o 5. Até aí eles também são iguais. Agora, pessoal, comparando aqui os centésimos, nós temos aqui o 4 e nós temos aqui o 5.
Ou seja, o 5, pessoal, e o 4 é a primeira diferença entre esses dois números aqui. Então, o que acontece? O 5 ele é maior do que o 4, ou seja, acabou acontecendo que esse número da direita ele é um número maior do que esse número aqui. Ou seja, 32,346 é menor do que 32,35. Você também poderia pensar da seguinte maneira. Se nós adicionarmos, por exemplo, mais um zero aqui, ó, ficando com 3 casas decimais em ambos os números. Nós teremos na direita aqui o número 350 e na esquerda o número 346. Isso, então, faz com que esse número da direita seja um número maior do que esse número da esquerda. Beleza? Pessoal, essas duas notas, elas são muito importantes nas operações aí com números decimais. Vamos fazer agora a adição entre dois números decimais para você ver como é que ela funciona. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, olha esse primeiro exemplo. Nós vamos adicionar esses dois números aqui, tá? Olha só, eu vou pegar então o 576,28 e vou somar ao número 94,27, tá? Então, o que nós queremos fazer aqui, ó, é a adição entre esses dois números que estão aí. Pessoal, o cuidado que você deve ter ao adicionar dois números que são decimais, ou seja, que possuem vírgula, o que acontece? O cuidado que você deve ter é que a vírgula deve ficar exatamente abaixo da vírgula. Beleza? Então, olha só como é que nós vamos fazer aqui, ó. 8 mais 7 dá 15. Nós vamos ficar com 1 aqui e o 5 aqui. Agora, 1 mais 2 mais 2, nós vamos ter o 5. Como é vírgula embaixo de vírgula, vamos colocar a vírgula aqui. Agora, o 6 mais o 4 dá 10. Vai o 1 lá em cima e o 0 aqui embaixo. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 9, isso aqui dá 17, foi 1 lá em cima. E 1 mais 5 dá 6. Ou seja, pessoal, o resultado dessa adição desses dois números decimais, o resultado é 670,55. Ok? Então, pessoal, o principal cuidado que você deve ter ao somar dois ou mais números decimais é que a vírgula desses números em questão deve estar exatamente uma abaixo da outra. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Vem comigo aqui. Agora reparem nesse segundo exemplo. Nós iremos aqui, ó, adicionar 3 números, sendo que um deles aqui, ó, o 81, ele é um número inteiro. Como é que nós iremos fazer isso? Olha só, vamos pegar aqui o primeiro, que é o 794,3. Vamos somar ao número 81 e vamos somar ao número 50,542. Tudo bem? O que nós queremos fazer aqui, ó, é a adição desses 3 números. Ferreira, só não entendi uma coisa. Por que você colocou o número 81 aqui? Como o número 81 ele é um número inteiro, é como se fosse 81,0, ou seja, nós vamos ter aqui a vírgula abaixo de vírgula. E lembra o seguinte, né, pessoal? Como nós vimos, nós poderíamos colocar aqui, ó, 0 à direita dos números decimais, que o resultado dos números eles não se alteram. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 0 mais 2, vamos ter o 2. 0 mais 4, teremos o 4. 3 mais 0 mais 5, 8. 4 mais 1 mais 0, 5. 9 mais 8, nós vamos ter aqui 17. Com mais 5 dá 22. Vai o 2 lá em cima. E o 2 mais 7 dá 9. Tudo bem? E repare, né, pessoal, como é vírgula abaixo de vírgula, nós vamos ter também aqui assim a vírgula. Ok? Então, o resultado, pessoal, dessa adição aqui é o número 925,842. Ok? Beleza, então, pessoal, o importante é sempre você, ao adicionar números decimais, então colocar sempre a vírgula abaixo da vírgula. Tudo bem? Vamos ver agora algumas importantes propriedades que envolvem aí a adição. Tudo bem? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, propriedades que envolvem aqui a adição. A primeira propriedade diz respeito ao elemento neutro, ou seja, o elemento neutro da
adição. Nós temos aqui, ó, que um número, por exemplo, representado pela letra A, somado com o zero, o resultado é o próprio valor A. Ou seja, o zero aqui é o elemento neutro da adição. Olha só, por exemplo, 3 mais o zero. O resultado, claro, que é o 3, ou seja, o zero é como se ele não estivesse aqui. É o elemento neutro, então, da adição. Tudo bem? A segunda propriedade é a propriedade comutativa, que diz o seguinte, ó, que A mais B é a mesma coisa que B mais A. Ou seja, se eu somar, por exemplo, o número 3 com o número 4, o resultado é o mesmo se eu trocar de posição eles. Ou seja, o 4 mais o 3. Essa é a propriedade, então, comutativa, tá? Agora, em relação à propriedade associativa, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, nós temos aqui os parênteses indicando a primeira operação que deve ser feita nessa equação aqui. Tudo bem? Olha, por exemplo, aqui, olha só. Se eu pegar, por exemplo, o número 2, somar com o 3 e somar com o 4, tá? Isso aqui, claro que é igual a 2 mais o 3 mais o 4. Agora é o seguinte, ó. Eu vou associar aqui o 2 mais o 3 e vou associar aqui o 3 mais o 4. Ou seja, como nós temos esses parênteses, eles indicam a primeira operação que deve ser feita. Aqui nós temos o 2 mais o 3, o resultado é 5, e o 3 mais o 4 aqui, o resultado é 7. Agora, repare o seguinte, ó, o 5 somado com o 4, nós temos o 9 como resultado. Agora, o 2 somado com o 7 aqui, o resultado é 9 também. Ou seja, isso aqui confirma a propriedade associativa. Beleza? Certo, então, pessoal, vamos ver agora a segunda operação básica da matemática, que é a subtração. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver agora a operação de subtração. Primeiramente, nós temos o seguinte, operação de subtração entre, olha só, números inteiros. Nós temos primeiramente aqui, ó, 1938 menos 375. Pessoal, aqui é muito semelhante à adição, olha só. 1938, vamos colocar aqui o 375. Vamos fazer aqui, então, a subtração. Então, tal como aconteceu na adição, nós vamos colocar aqui, ó, alinhando pelo lado direito, ou seja, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena e por aí vai, ok? Olha só, 8 menos esse 5, nós vamos ter o 3. Agora, cuidado, ó, o 3 menos o 7, o que acontece mesmo? Vamos pegar um emprestado, não é assim que a gente aprendeu? Então, nós vamos ter aqui o 13 menos o 7, o resultado aqui é 6, ok? Agora, o 9 aqui emprestou 1, ficou 8. E 8 menos o 3, nós vamos ter o 5. Tá? E nós vamos ter aqui o 1, é como se tivesse o 0 aqui, ó, 1 menos 0, 1. Ou seja, esse resultado é 1563. Beleza? Então, pessoal, como aconteceu lá na adição, aqui também você deve alinhar os dois números sempre pela direita, deixando assim, ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e por aí vai. Beleza? Vamos ver agora como é que funciona a subtração de dois números que envolvem ali a vírgula, ou seja, números decimais. Vem comigo aqui. Olha só, operação de subtração entre números decimais. Nesse caso aqui, pessoal, eu irei fazer a subtração desses dois números, ou seja, o 475,08, iremos subtrair ali do 86,5, tá? Então, vamos efetuar aqui, ó, a subtração desses dois números. Repare o seguinte, pessoal, nós sempre iremos deixar, nesse caso, a vírgula abaixo da vírgula, como aconteceu na adição. E lembre, né, eu posso colocar aqui um zero aqui na direita do número decimal, que o resultado do número ele não se altera. Beleza? Então, efetuando aqui a subtração, nós vamos ter 8 menos o zero, ficaremos com 8. Agora, 0 menos o 5 não dá. O que acontece? O 5 irá emprestar um número. Ficaremos, então, com 10 menos o 5, teremos o 5.
Como é vírgula abaixo de vírgula, vamos colocar a vírgula aqui. O 5 emprestou 1, não é verdade? Ficou 4. Pessoal, 4 menos o 6 não dá. Esse 7 deverá emprestar 1. Ou seja, ficamos agora com 14. E 14 menos o 6, temos 8. Como o 7 emprestou 1, ficou 6. 6 menos o 8 também não dá. O 4 irá emprestar 1, ficará então 16 menos o 8 é 8. Como o 4 emprestou 1, ficou 3. E 3 menos o 0, ficaremos com o 3 ali. Ou seja, pessoal, a subtração aqui, o resultado deu 388,58. Ok? Beleza, pessoal? Então, tanto na adição como na subtração entre números decimais, você deve sempre conservar a vírgula abaixo na vírgula e seguindo essa vírgula ali até a resposta. Tudo bem? Pessoal, vamos ver agora duas notas importantes acerca da subtração de números decimais. Beleza? Vem comigo aqui. A primeira nota diz respeito ao oposto de um número. Por exemplo, olha só, o número 5. Qual seria o oposto do número 5? Como o número 5 ele é um número positivo, o seu oposto será o sinal contrário, ou seja, o 5 negativo. Agora, por exemplo, o número menos 3. Qual seria o oposto do número menos 3, pessoal? O oposto de um número é nós trocarmos o sinal dele. E nós veremos que menos com menos o resultado é mais, ou seja, o oposto de menos 3 é o 3. Tudo bem? Bem tranquilo aqui, né? Agora, a segunda nota diz respeito ao seguinte, ó. Um sinal de negativo, por exemplo, na frente desse parênteses que está aqui. O que acontece, ó? O sinal de negativo, aqui na frente desse parênteses, irá trocar o sinal de todos os termos que estão no interior do parênteses. O que nós temos aqui? Ó? Se aqui nós temos o menos na frente desse parênteses, nós vamos ter aqui o menos B e menos o C, já que o B e o C eram dois números com sinais positivos. Ok? Olha esse exemplo aqui embaixo, olha só. Nós temos o menos na frente desse parênteses que está aqui. O que acontece? Ó? Nós vamos ter, então, 8 mais 3, podemos colocar aqui já o valor 11, tá? Agora, esse negativo na frente do parênteses irá trocar o sinal do 4. Então, ficará menos o 4. E também irá trocar aqui o sinal do menos 9, ou seja, ficará mais o 9. Então, o resultado disso aqui será, olha só, 11 menos o 4 teremos o 7, e 7 mais o 9 nós teremos o resultado 16. Ok? Então, pessoal, essa foi a primeira parte que envolve as 4 operações. Acabamos de ver a adição e a subtração, e a parte 2 nós teremos a continuação com a multiplicação e com a divisão. Beleza? Até mais!